o ataque contra 2 membros da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental, ocorrido a poucos quarteirões da Casa Branca, abriu uma das crises mais graves de segurança nacional dos últimos anos. Mais do que um episódio isolado, o caso expôs falhas estruturais, tensões geopolíticas e fragilidades na política migratória implementada pelo governo Biden após a retirada caótica do Afeganistão em 2021. O principal suspeito, Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos, não era um desconhecido das autoridades americanas. Pelo contrário, segundo fontes de inteligência consultadas pela Fox News Digital, ele trabalhou diretamente com diversas entidades do governo dos Estados Unidos, incluindo a CIA, como integrante de uma força parceira em Kandahar, uma região instável e historicamente crítica no cenário afegão. Esse detalhe transforma completamente a compreensão do caso. Lakanwal não chegou ao país como imigrante comum, mas sob a chamada Operação Aliados Bem-vindos, criada pelo governo Biden após a retirada apressada do Afeganistão. O objetivo declarado era proteger afegãos que teriam colaborado com os EUA durante a guerra, evitando represálias do Talibã. A intenção, em teoria, era humanitária. Na prática, como revelam episódios como este, a triagem foi falha, superficial e incapaz de impedir que indivíduos potencialmente perigosos entrassem no território americano. O ex-diretor da CIA, John Ratcliffe, foi categórico ao afirmar que Lakanwal nunca deveria ter tido permissão para entrar nos Estados Unidos. Ratcliffe lembrou que o governo justificou a entrada do suspeito com base em registros incompletos, decorrentes da rápida evacuação militar e do caos absoluto no país, após a retirada ordenada por Biden. Essa crítica não é nova, mas ganha novo peso diante de um ataque tão próximo ao coração do poder executivo. Se um indivíduo, supostamente aliado, conseguiu entrar no país e atacar membros da Guarda Nacional em plena capital federal, o que isso revela sobre a profundidade das falhas de triagem e inteligência desses processos? O FBI assumiu a investigação e, segundo fontes de alto escalão, o caso é tratado como potencial ato de terrorismo internacional. Isso significa que o governo está levando em consideração a possível motivação ideológica, conexão com grupos extremistas ou atuação como célula solitária, inspirada em narrativas anti-americanas. O ataque foi brutal. Segundo o próprio presidente Donald Trump, um dos guardas foi atingido a queima-roupa em uma emboscada hedionda, selvagem e monstruosa. Em pronunciamento nacional, Trump classificou o episódio como um ato de maldade, um ato de ódio e um ato de terror. Essas palavras não são meras escolhas retóricas, refletem a gravidade com que o governo trata o episódio e apontam para a possibilidade de que o ataque tenha sido motivado por ressentimentos acumulados ao longo de décadas de conflito entre o Afeganistão e os Estados Unidos. Mas para além do horror imediato, o caso levanta questões profundas sobre a política externa e de segurança nacional. 1. A retirada do Afeganistão e suas consequências ainda assombram os Seminole. A retirada de 2021 foi um dos episódios mais criticados da administração Biden. As imagens caóticas de civis pendurados em aviões militares, a queda abrupta de Cabul e a evacuação de milhares de pessoas sem verificação adequada foram vistas como um fracasso estratégico. Lakanwal foi exatamente um dos afegãos trazidos para os Inir-Saira nesse contexto. A pressa, aliada à falta de controle, permitiu que indivíduos sem histórico verificado, sem investigação aprofundada e sem garantia de segurança fossem incluídos na operação. Esse caso reacende uma pergunta que especialistas conservadores fizeram desde o início. Quantos dos 80 mil afegãos evacuados foram realmente aliados confiáveis? E quantos simplesmente se aproveitaram do caos? A resposta, infelizmente, parece começar a surgir. E é preocupante. 2. A proximidade do ataque com a Casa Branca é simbólica e alarmante.
O incidente não ocorreu em uma área remota, nem em um subúrbio distante. Aconteceu a poucos quarteirões da residência oficial do presidente. É um recado trágico de que a ameaça não está longe, a infiltração é real e a vulnerabilidade é palpável. Mesmo com segurança reforçada, monitoramento constante e equipes de vigilância, um ataque contra membros uniformizados da Guarda Nacional foi possível. Isso evidencia que falhas administrativas podem abrir brechas que nenhuma estrutura de segurança consegue evitar posteriormente. 3. A resposta firme de Trump contrasta com a hesitação do governo anterior. Em seu pronunciamento, Trump adotou o tom que o consagrou entre eleitores que valorizam segurança, ordem e firmeza. Ele chamou o autor do ataque de animal e prometeu que o culpado pagará o preço mais alto possível. Não é retórica vazia. É a postura de um líder que, goste-se ou não, deixa claro que crimes contra forças de segurança e contra a nação não serão tolerados. Essa firmeza contrasta com a linguagem frequentemente ambígua, tecnocrática e defensiva, usada por administrações anteriores quando tratavam de terrorismo ou imigração. Trump sabe que esse episódio não será visto apenas como crime, mas como consequência direta das políticas de fronteira aberta e retirada desorganizada implementadas pelo governo Biden. Sua resposta política procura justamente mostrar isso ao público. 4. O caso levanta preocupação sobre possíveis células adormecidas. Fontes de inteligência indicam que o FBI está investigando se Lacan Wall agiu sozinho ou se fazia parte de um grupo maior. O histórico dele, atuação militar em Kandahar, proximidade com forças americanas, vida sob o Talibã e posterior deslocamento para o Zuaira configura um perfil complexo. Há duas possibilidades. Lacan Wall foi radicalizado após chegar ao Zuaira, algo já visto em outros casos. Ele já apresentava sinais de extremismo no Afeganistão, mas passou despercebido devido à pressa da evacuação. Em ambos os cenários, o fator comum é o erro de triagem do governo. 5. Para os conservadores, este é o exemplo perfeito das consequências de políticas ingênuas. O ataque oferece munição política imediata contra democratas que defenderam fronteiras abertas, flexibilidade migratória, retirada apressada do Afeganistão, programas de acolhimento sem triagem profunda. Ao permitir a entrada de dezenas de milhares de afegãos sem investigação adequada, o governo abriu a porta para riscos que hoje se materializam tragicamente. Esse caso será lembrado como símbolo de uma política que sacrificou segurança nacional em nome de um gesto humanitário improvisado. Conclusão: um alerta duro sobre os riscos ignorados. O ataque contra os 2 soldados mostrou que a ameaça externa pode entrar pela porta da frente. Falhas políticas podem gerar tragédias anos depois. A triagem de refugiados e aliados precisa ser rigorosa. Terrorismo internacional não é coisa do passado, e segurança nacional não pode ser tratada com amadorismo. Trump utilizou a força de sua narrativa para unir o país em torno das vítimas e reforçar sua política de defesa rígida. Sua mensagem é clara: a América precisa se proteger, e precisa fazer isso agora. E é exatamente esse sentimento que torna este episódio tão grave e tão simbólico.